Agora, na nossa revisão de matemática, vamos abrir o livro na página 3. Vamos começar falando sobre localização e geometria, certo? A localização espacial é sobre o que está embaixo, em cima, entre, atrás e na frente, certo? Tia já falou isso para vocês. Também já dei exemplos do que está, você já tem uma noção do que está embaixo, do que está em cima, do que está entre, do que está atrás e do que está na frente, ok? Na página 5, na página 6 e na página 7, 8 e 9, nós temos um exercício falando sobre isso, que vocês já fizeram, certo? Não está difícil. Na página 10, nós temos sólido geométrico. Observem os exemplos que tem aí. O pai de Ana faz brinquedos de madeira. Observe as peças de montar que ele construiu. Então, ele tem o quê? Várias peças de madeira aí, formada por sólido geométrico, certo? Nós temos o cubo, cilindro, esfera, cone, bloco retangular e pirâmide, certo? Vejam aí. Na página 11, e na página 12, também temos exercício falando sobre, né? O cubo, cilindro, esfera, cone, bloco retangular e pirâmide. Na página 13, nós temos o que? Superfícies planas e curvas, certo? Hoje é dia de brinquedo na escola. Veja alguns brinquedos que as crianças levaram. Então, aí nós temos o que? Bola, tambor, dominó e cubo, certo? Observem os objetos planos. Os objetos planos, eles têm o que? Apoio. Então, a maioria deles são quadrados. São objetos que a gente pode jogar e eles não vão rolar, certo? O tambor, com exceção do tambor, que o tambor tem duas superfícies. Ele tem a superfície plana, que é a quadrada para apoiar, e ele tem a superfície arredondada, que se a gente colocar ele para rodar, ele vai rodar. Na página 14, 15, 16, 17, nós temos exercício falando sobre as superfícies planas e arredondadas, certo? Na página 19, nós temos figuras geométricas planas, certo? As figuras formadas pelos carimbos são chamadas de figuras geométricas planas. Observem as imagens aí que as crianças estão brincando com carimbos que elas mesmas construíram, certo? Aqui nós temos o quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo. Na página 20, 21, 22, nós temos exercícios falando sobre as figuras geométricas planas, certo? Na página 20 tem um exercício, usando a mesma cor indicada em cada bloco, pinte a figura que a superfície colorida deixou no papel. Então, aqui vocês iriam fazer o que? Observe. Pintar. Aqui nós temos figuras aleatórias, que você ia pintar, que se parece com essa que está pintada de vermelho, de amarelo, de verde e de azul, certo? Na página 24, nós temos as características das figuras planas, ok? As crianças estão usando palitos e bolinhas de massa de modelar para representar o contorno de algumas figuras planas. Observem. Os quadrados, retângulos e triângulos têm lados e vértices, certo? O que são lado mesmo? E o que são vértices? Olhem só. Vértice é o quê? Os pontinhos que ligam os lados. Olhem só.
são as pontas são as vértices. E o lado são o quê? Olhem só, o que liga. Estão vendo? Na página 25, 26, 27, 28 e 29, nós temos exercícios falando sobre as características das figuras planas. Já na página 30 e 31, nós vamos entrar em outro assunto, que é o quê? Sistema de numeração decimal. Na página 32, nós temos o quê? Ideia de adição. Certo? Você já brincou de cabo de guerra? O cabo de guerra é disputado por duas equipes que puxam as pontas opostas de uma corda. As crianças vão brincar de cabo de guerra na aula de educação física. Então, aqui nós temos as imagens e nós temos as crianças divididas, certo? Nós temos o quê? 3 crianças e chegaram mais 2 crianças, ok? Nós temos a sentença, que nós já fizemos, a sentença matemática que a gente usa para somar e saber a quantidade. A ideia de adição, a gente junta e acrescenta, ok? Na página 33, nós temos falando mais sobre esse assunto. Essa situação pode ser representada assim. 3 jogadores mais, que é o sinal de adição. 2 jogadores é igual, o sinal do resultado, a 5 jogadores. Olhem só a sentença matemática que ele fez aqui, o resultado, olha. 3 mais 2, que é igual a 5. Então, essa aqui é a sentença matemática, certo? Para acrescentar ou juntar quantidades, usamos adição. O sinal de mais indica uma adição. Então, toda vez que você vê esse sinal de mais, o sinal de mais que a gente já mostrou para vocês, em uma conta, você vai saber que é para acrescentar ou juntar, certo? E depois você soma o resultado. Na página 34, 35, nós temos exercícios falando sobre o quê? Essa adição. Na página 35, principalmente, olha o exemplo dessas bolinhas, a gente está o quê? Juntando. Se a gente está juntando, a gente vai fazer uma sentença matemática e depois nós vamos saber o resultado, certo? Na página 36, nós temos o quê? Agrupamentos. Na colônia de férias da escola, as crianças vão participar de vários jogos e brincadeiras. Um desses jogos é a queimada. A queimada é um jogo com bola cujo objetivo é tirar os adversários, acertando-os com a bola antes de bater no chão. Então, essa brincadeira é um exemplo do agrupamento. Observe as equipes que o professor de educação física formou para jogar queimada. Ele fez diferentes agrupamentos, de acordo com o número de alunos em cada turma. Então, nós podemos observar na imagem abaixo que o professor ele dividiu a turma em grupos de 3. Que nós temos 3 grupos. Ele agrupou a quantidade de pessoas de acordo com o grupo, certo? Então, todas têm a mesma quantidade. Ele fez um agrupamento de 5 crianças. Na página 37, 38, 39 e 40, nós temos exercícios falando sobre agrupamento, certo? Para você juntar uma determinada quantidade. Já na página 41, nós temos quantidades maiores que 9. Nós temos os exemplos da dezena e da unidade. Dezena equivale ao quê? A 10. E unidade equivale a 1, certo? Na página 42, 43... 44, 45 e 46, nós temos exemplos dos exercícios que falam sobre o quê? A dezena. Quando nós temos uma dezena, é o quê? 10. 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30.
4 dezenas 40, 5 dezenas 50 e assim por diante. Já na página 48, nós temos comparação de quantidades, certo? Aqui nós temos Marcelo e Karina nos exemplos. Coleciona carrinhos em miniatura, certo? Então, a comparação de quantidade é para saber quem tem mais e quem tem menos, certo? Então, na página 49, 50 e 51, nós temos exercícios falando sobre as quantidades, certo? Então, não esqueçam de estudar. Não vai ser difícil, como a tia falou, tá bom? E dá tempo vocês estudarem, ó. Um beijo.